Gente querida, quarta-feira, depois de 2 desmarcações aqui por causa de doença, desmarcamos já, porque eu fiquei doente, rouco, depois eu desmarquei semana passada com o Serjão, queridão, que viria, o Sérgio do Baixo e Voz, que tem um trabalho fantástico. Estamos aqui hoje, graças a Deus, o Choi melhorou, eu também, estamos aqui junto, de volta nesse programa, que você sabe, é como o vento. Ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Eu estou tendo a honra de receber aqui hoje. Eu sempre falo que eu chamo as pessoas aqui que têm uma relevância na minha vida muito grande. E falar de você, Domene, é chovendo molhado. Mas você, além de um amigo, um irmão querido, primo do Rogério Bocato, ninguém sabe disso, cara. Não que isso torne você uma pessoa especial, né, Rogério? Onde você estiver, isso faz. Você é o primo, mas você é primo do Domene, vai, vamos fazer assim. Primo do Rogério Bocato. O Domene é arranjador. O Domene é compositor, o Domene é músico, o Domene é multimídia. No Brasil, quando começou a surgir essa coisa de programação eletrônica, o cara já dominava isso de cabeça para baixo, né? Então, é uma alegria muito grande te receber e você ter aceito o meu convite, viu, cara? Me sinto honrado. Prazer é meu, João, vir aqui depois de tanta gente boa que já apareceu aqui, eu fico até meio constrangido, tô no lugar errado aqui. Você está na lista das gente boas e de toda essa qualidade que você tem para mostrar. Escuta, vamos falar o seguinte um pouco. Você tem 2 filhos, você é casado com a Cris Gianluca. Eu acertei aqui, sabe? Com a Cris Gianluca. Beijão pra você, Cris, onde você estiver. Eu não sei se tá dando transmitido ao vivo, porque a gente tá sem sinal, mas vai pro ar depois, ela vai assistir. Beijão pra você, onde você estiver, Cris, teus filhos queridos. Tô com a Marina, temos a Marina com 19, Nicolas com 17. 19 e 17. Gente, um tava pequenininho, nasceu o outro. Que loucura, hein, Domênio? Que correria, hein, mano? Já estão também no caminho, cada um numa estrada. Já. Teu filho é músico já também. Meu filho é músico. E a Marina tá fazendo o quê? Também? A Marina tá fazendo letras na USP, já tá trabalhando com aulas de inglês. Imagino, cara. Tem um futuro brilhante aí pela frente. Também. E meu filho insistir. Mas não teve jeito. Nada, revoltado, virou músico. Um amigo meu fala assim que ele falou que o filho dele podia escolher qualquer profissão. Ele podia ser violonista, guitarrista, pianista, o que ele quisesse, entendeu? Desde que, entendeu? Mas assim, entendeu, né? Mas... Então, vamos falar um pouco de você aqui, cara. Você começou... Como é que entrou a música na tua vida? Você era criança ainda? Como é que foi? Aos 7 anos comecei a ter aula de piano. Sim. Minha mãe era pianista, foi professora. Na época não era, mas ela havia sido professora de piano. Sim. Então ela me pôs para... eu e meu irmão começamos a ter aula de piano. Tivemos alguns anos de aula de piano, depois fui ter aula de violão. Isso com 7 anos? Com 7 anos. Aí o violão entrou lá pelos 10. Deixa eu entender o parentesco. Quem é irmão de quem? A tua mãe é irmã da mãe do Rogério? Teu pai é irmão? Como é que é o negócio? Minha mãe é prima do Rogério. Ela é prima do Rogério. Então você é primo já 2º grau, assim, certo? Já dá pra ter um pouco mais de saúde, né? Não é tão direto assim, né? O Bocato vai me matar no final desse programa. Bocato, beijão pra você, onde você estiver. Deve estar nos Estados Unidos. Aí entrou o violão na história, com uns 10 anos. Aí eu me apaixonei por chorinho, samba, chorinho. Meu pai me deu Você, Domênio, apaixonado por samba e chorinho? Essa é uma novidade, não sabia. Com uns 13, 14 anos, meu pai me deu um cavaquinho de Natal. Então eu tocava cavaquinho, chorinho. Brasileirinho. Aí entrou a guitarra, virei guitarrista. Aí no meio do caminho voltei pro piano, fui pra guitarra de novo, voltei pro piano de novo. Aí foi... Que loucura, sucessão de... mano. Você foi contemporâneo comigo de uma época em que a gente gravava em fita, né? Sim. Não tinha essa coisa de HD. Ctrl-Z não existia, né? Não, infelizmente. Você perdia o controle, mas não tinha Ctrl-Z, né? Quando acontecia alguma besteira, você tinha que se controlar. O Ctrl-Z tinha que ser seu. Volta pra trás, respira. Vamos ter que regravar tudo de novo. Exatamente. Porque é o seguinte, né? Vamos explicar que era uma fita que gravava. Se o sujeito errava ali, tinha que voltar um pouco antes pra pegar o pedacinho. Se o sujeito errava um pouco antes, voltava-se um pouco antes. E nessa de voltar um pouco antes, aí começava do começo da música, né? Então... E às vezes o sujeito acertava, mas o técnico errava o lugar onde tinha que entrar. E aí... Era um estresse. Vamos falar que você já produziu vários CDs, né? Você chegou a fazer vários CDs, inclusive no meio gospel, muita coisa. Vamos chamar de gospel. Eu não gosto de falar assim, gospel, essa palavra é chata, mas não tem nada palavra. Na época não era gospel, né? Não era música evangélica. Música evangélica. Né? Então, você chegou a produzir a Lucitânia, esposa do Assir. O primeiro disco que eu produzi foi Pastor Mário. Sim. Tinha um programa na Rádio Transmundial. Depois eu produzi Tia Noemi. Tia Noemi, seus amiguinhos. Vivo Verde e Outros Bichos. Puxa, isso aí é conhecidíssimo, Vivo Verde e Outros Bichos. Aí disco da Lucitânia, o primeiro disco da Lucitânia. Alma Silenciosa, não que chamava?
A Janela. Janela, que tinha essa música, né? Deixa eu ver. Somente em... vai. Isso. Somente em Deus a minha alma espera. Silenciosa. Silêncio. Isso aqui é Guilherme, né? Silenciosa. Eu lembro disso. E aí comecei a esbarrar em vencedores. Fui convidado para... Você fez parte de um vídeo, né? Eu fiz parte de uma equipe de vencedores. Você lembra eu qual? Acho que era a 47ª. É a mesma do Daniel. Do Daniel Choi. O Daniel também fez parte desse aí. Sim. Era um antro. Era um antro. O Daniel Choi já fez parte de vencedores. Você não sabe disso, sabia agora. Fique sabendo. Domênio estava lá. E aí fui me envolvendo com vencedores, produzi algumas coisas para vencedores. Na verdade, para vencedores eu nunca produzi um disco. Eu fiz alguns arranjos para vencedores. Fiz acho que o principal foi o Rei das Nações, no Louvor 5. Rei das Nações. Eu vou fazer essa aqui porque acho que todo mundo lembra. Essa música é do falecido e saudoso e faz uma falta tremenda Jorge Herder. Né? Vou pegar aqui um tom. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Pavarini, que é jornalista, fala que aprendeu a quinta aumentada com essa música. Ó Rei das Nações, aqui, ó. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E por aí vai, né? Isso foi, você lembra o ano? É difícil, hein? A memória agora vai mentir totalmente pra gente. Foi antes de 90, 88. Louvor o quê? No Louvor 5. Louvor 5 já. 88, 87, talvez. Sim. A gente tava tentando lembrar de onde é que a gente se conheceu aqui, mas tá difícil. Eu não consigo lembrar realmente. A memória já foi, já não dá. O HD já não registra mais. Eu tô tentando procurar lá, dei um search lá, mas não foi, não achei mesmo. Eu imagino que tenha sido em algum estúdio. Pode ser. Porque nessa época eu queria aprender muito. Então quando eu tinha chance, quando eu conhecia alguém que deixava, eu ficava dentro do estúdio acompanhando a produção dos outros para aprender. Que é a melhor maneira de aprender, né, Domênio? O pessoal fala que existe... Que é o que falta muito hoje, as pessoas não têm essa oportunidade, né? De ser discípulo de alguém. Exatamente. Porque o cara pode estudar numa escola e tal. Eu já peguei gente que vai lá em casa, né? Eu tenho um home studio muito simples, mas eu conheço o programa infinitamente mais do que o cara que fez o curso, não sei onde, pagou uma nota. Falei, cara, mas você não fez o curso? Não, mas nada então o básico. O que é o básico? Nada, né? Ninguém ensina nada. Você acha ainda que a melhor maneira também é sentar e assistir e ouvir, não é isso? Sim. Você aprende, né? Aprender com o outro, né? Exato. Com o outro fazendo, não o outro dando aula. Exatamente. Mas isso é difícil, né? Ter essa oportunidade hoje em dia tá difícil. Tá difícil. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Sozinhas, né? O cara cria sua estrutura e deixa pra lá. Então você vivia muito em estúdio, era essa a tua história. Você sempre gostou de tecnologia, então? Som... Sim, adorava. A gente fez, vamos contar uma história aqui que ninguém sabe. Uma vez a gente fez um jingle pra Volkswagen, que infelizmente não vendeu. Ficou lindo, né? O jingle era uma música bonita pra caramba. Eram 5 jingles nas 5 regiões do país. Eu vou cantar, agora se alguém quiser copiar o jingle vai ficar já pleno. foi. Pé na estrada lá vou eu, minha vida é levar meu caminhão. Lembra disso? Vou tranquilo sem me preocupar, Volkswagen amigo presente em todo lugar. E era uma coisa bem... Agora chega, porque senão a gente vai ter que cobrar deles, exatamente, né? Não tem jeito, não querer usar. E aquela coisa romântica. Né? Por entre montanhas e vales, lugares distantes, estradas e chão. Aí, ó, carrego as saudades de casa e a carga pesada do meu caminhão. Aí vem naquela romantização. Mas eu não viajo sozinho, tem sempre alguém no meu caminho. É a linguagem de crente, né? Totalmente. Jesus, não, é o caminhão Era um Volkswagen. jingle crente, porque era Volkswagen evangélica. Seria Volkswagen. Eu tenho um amigo lá em Brasília, o Zazo, que você deve saber quem é, o amigo Zazo, que é um fantástico compositor. O Zazo costuma imitar o Djavan. Se o Djavan fosse crente, como é que ele cantaria? Você tem que ver esse vídeo, é impressionante. Então eu imagino que se fosse o dono da Volkswagen se convertesse, seria... sim. Contrataria a gente. Olha, eu vou passar aqui para as pessoas verem o teu portfólio enquanto a gente está conversando. Enquanto isso, vocês vão ouvindo a gente conversar aqui. Você tem um portfólio
trabalho imenso, maravilhoso. Depois dessa fase produzindo material evangélico, discos evangélicos, eu acabei caindo na publicidade. Sim. Então, só para lembrar o seguinte, a gente não chegou a falar do Cates Barneia, né? O Cates Barneia tá no meio disso. Tem pessoa que eu esqueci, de não esquecer não. Quem sabe a Sônia manda um e-mail pra gente hoje de novo perguntando alguma coisa, ela já mandou uma vez. Eu vou perguntar aqui pra você. Você produziu essa... Como é que você foi parar no Cates Barneia? Indicação? Como é que foi o caminho? Eu fui convidado para tocar no lançamento do disco... Deixa eu traduzir. Cates Barneia. O que é isso, João? Tem gente que não sabe o que é Cates Barneia. Cates Barneia é o nome... Cates Barnea. O Cates Barneia é o nome de uma cidade da Bíblia que foi usada como nome de um grupo formado pela Igreja Renascer. Uma banda. Desse grupo faziam parte, vamos lá. Tomene. Da minha formação era Simeon. Brother Simeon, que depois virou Brother Simeon. Ele era só o Simeon. Que é o cabeça do Cates Barneia. Cates Barneia sem Simeon não é Cates Barneia. É a cara dele, né? É a cara dele, as músicas são dele, embora no papel tenha outros nomes, mas as músicas são dele. Eu tô entendendo, tá? Eu entendo, não precisa explicar, isso é muito fácil de entender. André Mira na segunda guitarra, pastor lá na Inglaterra. Sim. No baixo, Tio Salomão. Hoje ele faria sucesso, porque eu quero Tio. Tio tá em Belo Horizonte, tá com um salão de cabeleireiro lá e com uma banda. Sim. Tocando rock. Tu é cabeleireiro, bicho, que absurdo. Eu no teclado. Você no teclado. E o Kias? O Wilkes no sax, Marquinhos no outro sax, sim. O meu irmão Márcio Domeni no trompete. Meu Jesus, ele tocava trompete na banda. Na bateria, logo que eu entrei, era a Pitita. Sim, lembra? Irmã irmã Rodmaier. Do Rodmaier, da Rosana, a esposa do Abud e tal. Ficou pouco tempo comigo, saiu porque ela fazia parte de outra banda. Que era do Rod. Que era Águas, é isso? É uma banda... Era Águas que chamava? Não, era... não lembro se chamava Águas. Não, era outro nome. Enfim, aí entrou Marcelo Gasperini. Ok, mudou. E depois que você saiu pro teu lugar, foi o Caruso, né? Aí, isso. As meninas. Não. As meninas no VEC era a Sandra Simões. Sim. Que hoje é produtora de disco. Onde você tiver, um beijão, Sandra. Pra Pitita também, que ela deve estar assistindo. Alessandra. Mora nos Estados Unidos. E a mulher do Macuco fugiu. E tinha o Paulinho Macuco, né? Paulinho Macuco na percussão. Que a gente já falou também. Isso. Falamos? Já falamos. Isso, então, essa era a gangue. Éramos 12. Éramos 12. E deixa eu perguntar, e como é que era essa coisa de viajar com o Cates Barneia? Tinha muito convite? A gente viajou muito pouco. Não teve uma história muito de trajetória de viagem? Não, eu fiquei com eles um ano. A gente basicamente tocava de segunda-feira na Renascer. Era o trabalho de vocês. O trabalho que tinha lá para jovens. E o que aconteceu? Quer dizer, começou a banda se desfez. Quem foi o primeiro a sair? Você? Não. Primeiro foi o Chu, que saíram com ele. Porque saíram com ele, tá? Ele queria seguir uma vida profissional e lá eles não davam condição para isso. Exatamente. Foi o que aconteceu. Exatamente. Ele precisava... Não tinha respaldo profissional para ele poder viver lá. Aí a Briga comprou, o pessoal comprou a Briga também e falou, aí você vai sair. Eu comprei a Briga e falei, então eu saio. Em seguida, André Mira saiu. Também. Meu irmão saiu e o que saiu. Aí a banda já mudou de cara. Alguns seguiram carreira, né? Quer dizer, o próprio Kias tem o trabalho dele hoje. Né? O próprio Brother também, que ainda continua tocando. Né? O Caruso está tocando também profissionalmente. E você então enveredou para essa área de propaganda. Foi aí que você foi embora. A gente não podia esquecer do Cates Barneia, porque passou pelo caminho. Né? Eu me lembro que a gente gravou algumas coisas juntos antes do Cates Barneia. Eu não lembro se foi antes ou foi depois. Acho que foi antes também. Foi antes. Isso aqui, por exemplo. A minha vida era muito doida. Lembra disso aqui? Baseado noite e dia, baseado nessas coisas que eu te digo. Sai dessa, o meu que é mais do que vazia. O homem vai e vem nessa procura e não se encontra. Sai dessa luta e volta pro que é seu. Pois Deus, quando te fez, não te criou pra isso, não. Sai dessa, o bicho onde se perdeu. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu gravei em sol, tá? Com calma, tô tocando em mim porque a minha voz tá deficiente.
Tem alguém batendo palma por te ver assim. É de que valeu a tua vida desvarada, pé na estrada, deu em nada, e a mochila carregada com os pecados teus. Quero contar uma curiosidade aqui. Na época havia saído, recém-saído, a bateria R8 da Yamaha, que era uma bateria programável. Eu lembro que o Vini Colaiuta comprou uma, e o pessoal falou, bicho, é o fim do mundo. O Vini Colaiuta comprando uma bateria eletrônica. E o Colaiuta não teve dúvida. Ele falou, bicho, a bateria não toca sozinha, ela precisa de alguém que programe, né? Então há um preconceito danado com teclado, com programação, que eu acho um absurdo, né? Teclado, quando é bem executado, a maioria das produções que existem... Como é que é? O que ele falou? Roland, perdão. A R8 é Roland, não Yamaha. Isso. Gostei, Choi, da correção, maravilhoso. Aí o que acontece? O querido Domene programava a bateria e o prato era um som só, né? Ele tinha volume, mais baixo, mais alto. Mas ele não tinha dinâmica, como hoje você variação de timbre. Não tinha variação de timbre, a variação timbrística era zero. Mas tinha um comando onde ele variava esse timbre. Então, para dar a impressão que o cara estava batendo em cada lugar do prato, o meu querido Domene, detalhista ao inferno, aqui com todo respeito e prazer, ele programava essa diferença de batidas. E isso dava uma dinâmica incrível. Você jurava que tinha um prato realmente... E naquela época, como o prato morria de pressa, você lembra disso? As TR... E a Roland já veio... A Roland já veio com... Durava o prato inteiro. Então era um prazer ouvir um prato inteiro. Que bobagem, não é? Falar isso de hoje, Nossa, pra quem não viu isso, eu acho um absurdo. Quem não viu isso, o que eles estão falando? É isso, a meu tecladinho, a minha plaquinha de som aqui tem um prato que dura até o fim, né, bicho? Hoje não tem mais. Abraço do Assi Verotti, Joel Cantão, lá de Belém, que é um tremendo compositor, um cara que faz música regional, muito bem feita, instrumental, maravilhoso. Beijão pra você, Joel. E o Solon Ramos de Itabuna, um baiano querido. Você deve conhecer muita gente por causa da lista que você montou, né? Vamos falar disso também, que eu não vou esquecer não, velho. Você montou uma lista negra, chamada MMC, Música e Músico Cristão. Exatamente. Né? Isso foi em 2000, acho. Só que não tinha Facebook, não tinha nada, né? Era uma lista... Não tinha Orkut, não tinha nada. Era uma lista por e-mail. Que você até me convidou para entrar e deu várias... Você chegou a participar no comecinho dela, né? Começou a dar alguns rolos e eu saí fora. Algumas discussões inúteis, farisaicas ao extremo, e eu acabei saindo fora. Mas fantástica, até hoje tem essa lista, hoje tem no Facebook. Vou recomendar aqui para você. MMC, vai no Facebook, Música e Música Cristão, tá no Facebook. Sim. Uma lista fantástica, que tem gente lá fantástica. Músicos, se você nunca ouviu falar, lá dão suas opiniões, suas sugestões. O próprio Domene tá lá, sempre respondendo mandando sermão e outro. O Domene é o cara. Então o que acontece? Recomendo a você, vai lá no Facebook e procura. E aí, vamos continuar o nosso papo agora. Cantei o louco, porque na época você me ajudou a programar a bateria. Tem um fato interessante para contar. No estúdio, eu estava gravando o back dessa música. Quem operava a mesa era o Eduardo Sider, irmão do Carlos. E era umas 3 horas da manhã. E eu e o Nelson Bomilca fomos gravar o back dessa música. Você sabe dessa história? E o Cida estava morrendo de sono. E eu e o Bomilca, quando a gente se junta, é um problema, porque é muita risada, gargalhada. Inclusive a gente passa dos limites. E na época a gente começou a dar risada, porque um olhando pra cara do outro, bicho, era só gargalhada. E o Cida, eu nunca vi o Cida bravo na minha vida. O Cida é uma mansidão em pessoa. O Cida ficou bravo, cara. Falou assim: vamos acabar logo esse negócio aqui que eu tô com sono? Vocês ficam brincando aqui, eu quero acabar essa gravação. Aí que piorou, porque aí começou a rir mais, né? Mas só pra lembrar que a primeira gravação do Louco foi a gente fez junto nessa. Depois eu regravei com violão, naquele CD Violão e Voz. E no final dessa música, tinha gravado uma gargalhada. E a gente tirou. Porque na mixagem ficaram com receio de... vai soar estranha essa gargalhada. Tá meio demoníaca. Exato, ele podia soar como um cara endemoniado. E ela, né? Carregada com os pecados teus. Era um negócio assim que iam falar, bicho, os caras estão endemoniados. Não é possível. E a gente cortou, né? A gente já fez algumas produções juntos, né? Poucas, mas fizemos, né, cara? Aquela menina que a gente produziu uma vez, que tinha músicas do Vavá na época e tudo mais, foi muito legal aquela Olivia Ehringer, né? Que depois não é mais uma menina, né? Era uma menininha. Não, na época... Você lembra que ela subia na cadeira pra gravar? O microfone não chegava, o pedestal não baixava até ela, tinha que botar ela na cadeirinha, né? Curiosidades, domênicas aqui, vamos falar.
Bom, continuando. Aí você, depois disso, você saiu, quer dizer, o Cats Barneia foi a tua última e derradeira aventura gospel, teoricamente. Depois aí eu acabei saindo. Até o Cats Barneia eu vivia do meu trabalho na música gospel. Produzindo discos, arranjos, tocando. Na medida do possível, né, Domênio? Porque não era fácil. Não era fácil. Você já tinha filhos? Você já tinha os teus filhos? Não. Já era casado, mas ainda não tinha filhos. Um pouquinho antes. Eu casei um pouco antes de entrar no Cats Barneia. Ok. E aí caí na publicidade. Sei. Na publicidade... Você caiu ou você se descobriu? Não, eu caí. É uma coisa assim, todo músico gosta, namora com a ideia de publicidade, principalmente naquela época, anos 90. Porque publicidade é onde estava o dinheiro. Ok. E em último caso, o músico precisa de publicidade para ele mesmo. Sim. Ele já é um publicitário escondido atrás de um artista. Ou seria um artista... Deveria ser um publicitário. Ou seria um artista escondido atrás de um publicitário. Quer dizer, como é que foi para você? Isso caiu de paraquedas? Você foi colocado lá, né? Você foi colocado lá. Eu fui convidado, por indicação de um amigo, fui trabalhar numa grande produtora de publicidade. Certo. O celular de alguém aqui tocando, Jorge, depois eu não sei de quem, eu não vou atender porque eu tô dentro do estúdio, né? Mas não sei se é do Fernando ou do Jorge. Chamada recebida, tá aqui, vai ficar aqui tocando até parar. Então saibam que há um celular aqui, vai lá. E aí? Então fui parar nesse mundo de publicidade, por convite, e acabei fazendo carreira nisso. Eu já tinha um contato com publicidade porque eu fiz faculdade de publicidade. Você fez faculdade, você se formou. De publicidade. Então, peraí. Não foi tão galeguice assim, você acabou caindo lá. Tá aqui um telefone aqui, que é do Fernando. Fernando, a culpa é sua, toda sua. Minha culpa, minha máxima culpa. Vamos lá. Então assim, eu sempre tive essa proximidade, sempre gostei do assunto, de marketing, de publicidade, tudo isso. Primeiro lugar onde você caiu, quando você caiu, que eu tô dizendo agora no bom sentido, primeiro lugar que eu fui trabalhar com isso, onde foi? Foi na Piano Produções. Era uma produtora aqui. Uma produtora de áudio e publicidade em São Paulo, ela estava entre as 4, 5 maiores do Brasil. Você lembra das outras, quem eram? Das outras 4? MCR, que é Play It Again. Que ainda existe, Play It Again existe até hoje. Acho que existe, MCR também existe. Banda sonora, Dr. Dedê, que é do Dudu Marotti. Ok, sei. Sim, então ela estava entre os 4 que regimentavam bastante, que regimentavam o trabalho. Eu não sei se ela era das maiores em termos de volume de trabalho, mas ela era das mais premiadas. Das mais premiadas, ok. Então para mim ali foi uma escola, né? Convivi com os caras excepcionais que sabiam muito o que estavam fazendo, eu aprendi muito com eles. Qual que é a diferença básica entre trabalhar com propaganda, essa é uma pergunta legal vou te fazer, e trabalhar com música de arte, música artística de fato? Não que eu não acho que propaganda é uma arte. Tudo para mim, eu encaro tudo como arte, mas qual que é a diferença básica na tua opinião? Arte você faz... Feeling, o tempo, o timing, não? Não, porque isso você aprende a trabalhar com outro time, né? Mas acho que a diferença básica é que a arte você faz o que você quer e publicidade você faz o que os outros querem. Você é escravo do cliente. Exatamente. O cliente manda. Nem sempre, então, o que você faz é algo que você gostaria de fazer. Sim. Entendi. Não que eu não... Você já passou por muitos perrengues nesse sentido? Não que eu não goste de fazer aquilo, mas às vezes, várias situações assim, aquilo não é o que eu acho que é o melhor para aquele filme, não é a melhor música para aquele filme. O cliente acaba pedindo alterações, modificações, ou dá um direcionamento que não é legal. Já fiz coisas que eu não tenho apreciação musical. Então, para fazer, você teve que se virar. Eu fiz assim, esse ano mesmo, fiz uma versão do Kuduro. Sei, que é um ritmo. Michel Teló, todas essas. Você tem que trabalhar com isso. Você acaba. Tem uma pergunta aqui, cara. Você vai me ajudar a responder essa pergunta. O cara da Espanha, Emerson Soares. Abraço pra você, Emerson. João e Maurício, dá para um cristão estudar jazz e bossa nova? Há um gênero musical que seja cristão? Abraço e obrigado. Vou deixar você responder, depois eu respondo e a gente cumprimenta aqui. Vamos lá. Legal. O que você acha disso? Vou tocar uma bossa nova enquanto você tá falando. Pra ver se acontece alguma coisa demoníaca aqui nesse dia. É até meio difícil responder isso, porque são questões que a gente já resolveu há décadas atrás, né? Olha, eu e você, né? Mas sim. Eu já gravei bossa nova cristã, bossa nova. Eu acho que o cristão precisa estudar essas coisas. Exatamente. Mesmo que ele não vá fazer uso disso. Por exemplo, meu filho é roqueiro. Tô entendendo. Rock pesado. Sim. A hora que vai estudar harmonia, acaba caindo no jazz, não tem jeito. Não tem como. Então tem que estudar jazz. Eu vou responder a sua pergunta com uma coisa que eu fiquei sabendo. Por exemplo, eu recebi um e-mail de uma moça
me criticando, porque em determinado lugar eu toquei o Garota de Ipanema, que é uma música mais executada no mundo hoje, acho que brasileira é a Garota de Ipanema, você sabe disso, né? Campeã de execuções em toda quanto é língua e tal. E ela falou assim pra mim que eu era um cara mundano, que eu era um cara, sei lá, que eu não deveria tocar essas coisas, e que eu deveria, que eu falei mal da Vineyard, não, da Hillsong, que eu nunca falei mal da Hillsong. A única coisa que eu falo é que a gente necessita também de uma certa brasilidade, uma morenice na nossa música, porque a nossa música é muito loira de olhos azuis, a gente sempre gosta do que é mais importante. E eu fiquei sabendo de um amigo que foi morar lá na Austrália, onde existe a Hillsong Church, que é a igreja, né? E esse amigo, quando ficou sabendo dessa história, me procurou e falou: cara, preciso te contar um negócio. Eu frequentava lá a Hillsong Church, uma certa manhã, a professora da escola dominical falou assim: hoje nós vamos estudar harmonia. E a música que ela botou para os alunos ouvirem chamava-se The Girl from Ipanema. Então, eu acho que não há, a princípio, você pode não gostar de alguma coisa. Sim. Como você com mais propriedade para falar sobre isso. De repente você não gosta de determinado estilo, mas você tem que trabalhar com ele, alguém está precisando daquilo ali. E aí, para eu poder trabalhar com aquele estilo, eu preciso estudar ele. Então não é só que eu ouvi o Kuduro e tive que tocar o Kuduro. Tá entendendo. Eu tive que estudar ele para fazer algo parecido, algo pertinente àquele gênero, aquele gênero. E é engraçado, porque a hora que você começa a fazer isso, você percebe que em toda música tem algo de interessante. Não tem. Exatamente, eu quero responder agora. Vocês estamos juntos. Você tem que ouvir tudo, reter da música para você o que te interessa, o que você gosta. E mesmo aquilo que você não gosta, não diga que não presta. Porque você pode não gostar. Então, você pode achar uma porcaria, os outros podem achar lindo. Então, toda música tem algo de útil e algo de inútil. Tem algo de cansativo e algo de bom. Tem algo que enjoa, tem algo que enobrece. Então é difícil achar uma música, a não ser da música, vamos dizer assim, erudita, que também tem coisas que a gente fica de saco cheio de ouvir. Sim, claro. E que são belezas maravilhosas, assim, belezas maravilhosas é uma redundância, né? Mas que são coisas maravilhosas. Eu estava ouvindo, por exemplo, o Bolero de Ravel, onde eu parei para ouvir inteirinho. Pô, a música é o mesmo tema durante quase quantos minutos, eu não lembro. Acho que são uns 14, eu não sei direito, é bastante. Instrumentos entrando, levadas entrando, os violinos tocando psicato, depois staccato, depois aquele trompete. Cara, a música é o mesmo tema que, por parecer enjoativa, ela não tem nada de enjoativa. Se você ouvir inteira, você vai ver que é maravilhoso o Bolero de Ravel. E o Bolero de Ravel é um estudo, né? O cara está estudando, é um estudo de orquestração aquilo lá. É uma lição. De combinação de instrumentos. De uma aula de orquestração, porque é maravilhoso. Então, a princípio, mano, não existe Ré menor profano e Mi maior divino, fica tranquilo. O que existe, não existe estilo musical de Deus, do diabo, isso não. Música é música. Existem dois tipos de música, já que você quer saber, a música boa e a música ruim, né, Maurício? É bom até ouvir a ruim para não fazer igual. Embora para um publicitário isso seja uma tarefa difícil, porque vai ter que fazer uma igual. DJ. Um DJ, por exemplo, não tem que tocar o que ele gosta, ele tem que tocar o que o público gosta. Vai trabalhar no rádio e você vai ver o que é bom, né? Você tem que tocar aquelas coisas e terríveis. Mas assim, numa certa medida, o artista também ele não tá livre para fazer só o que ele quer. Tá, mas aí ele vai ter que arcar com a consequência de talvez não ter público. Exatamente. Que é o que acontece com um monte de gente, que a gente. Um monte de músicos excelentes que adoram jazz instrumental e estão sempre tocando para um bar vazio porque simplesmente ninguém quer ouvir aquilo, né? Felizes os que podem viver de jazz, né? Eu falo isso pro meu filho gosta de jazz. Aliás, toca jazz, mas não toca só isso, ele toca música brasileira. Mas o público jazzístico é um público limitado, né? Conforme o tipo de jazz você tem um público maior, conforme o tipo de jazz vai ser diminuto. A música instrumental é outro dilema, né? Você não tem todo o tempo música instrumental e gente que sabe ouvir música instrumental. Até a minha música, que já não é tão complicada, eu tenho um público pequeno, assim, muito pequeno. Realmente o meu público é muito segmentado. Quer dizer, eu sei que quem ouve meu trabalho é quem estuda, ou quem pega um instrumento, quem vai estudar música. É interessante, né? Porque assim, aí que você vê, como eu afirmo, que às vezes as pessoas, na sua ignorância, discutem com o músico o que é bom e o que é ruim. Mas não se discute música com música, a não ser um outro músico. Só se o cara entender de música para discutir com você. Porque gosto se discute, música não. Música não se discute. Quer dizer, ao contrário, gosto não se discute, música sim. Então, há que se pensar no para que a música é utilizada, né? A música não foi feita só para glorificar a Deus. A música é uma forma de arte, é um meio para um fim. No teu caso, propaganda. É um jeito da gente se expressar e é um jeito de tocar outra pessoa. Sabe o que eu lembro disso aqui, ó? Pomodoro, pomodoro, pura polpa de tomate temperado natural, pura polpa, pomodoro, pomodoro era cica, é sem igual, na caixinha longa vida ele vem, olha só, pura polpa, vermelhinha, que gostinho ele tem, torna tudo mais gostoso, pomodoro é saboroso, é demais, fique de olho, quem faz o molho é o P-O-M-O-D-O-R-O, o que é?
Pomodoro. Quem fez isso aqui foi o Edgar, lembra do Edgar? Edgar Janulo. fez. Abraços aqui. Samuel, deve ser o Samuel Negão, amigo meu do Rio de Janeiro. Beijão pra você, mano. Leila Regis de Goiânia. Marcos Paulo de Salvador. E Obadias de Deus. Esse Obadias é de Deus. Esse é de Deus mesmo, cara. O Obadias é um débil mental. Com todo respeito, Obadias, você não bate bem, cara. Você já viu os arranjos que ele faz? As coisas que ele escreve, bicho? É absurdo. Beijão pra você, Obadias. Então, continuando, você foi pra propaganda. Agora, o que você me diz hoje? Você não acha que a propaganda tá um pouco massificada? Tá tudo muito gringo? A propaganda nos últimos anos ela caiu bastante de qualidade. O Brasil era um celeiro de talentos e a gente tinha... Zé Rodrigues. A gente tinha... Tava sempre entre a segunda, terceira melhor propaganda do mundo, né? Às vezes perdia pra Inglaterra, para os Estados Unidos e a gente tava lá, né? E aí isso caiu muito, mas por conta de crise econômica, por conta de cliente que fica colocando muito... O gosto pessoal dele. Dedo. Mas você não acha que tá tudo é muito gringo? Hoje todas as propagandas tem uma música gringa tocando. Porque... Ou uma versão de alguém cantando aquele inglês de comissário de bordo, né? Horrível, né? Mas... Alguém acha que as pessoas gostam disso. Que isso tem mais energia. Ou que isso traz uma sofisticação. Então... Entendi. E o que você trabalhou muito tempo com duas vertentes da propaganda. O portfólio está no ponto aqui, eu vou mostrar o teu portfólio aqui. Eu não sei se dá pra gente conversar enquanto isso, dá, Choy? Se der... Acho que é melhor não, porque senão não vai dar pra ouvir. Então vamos lá, vamos botar o teu portfólio para tocar, por favor. Vai lá. Maurício Domênico. Há pouco tempo, seria muito difícil para nós homens falar com naturalidade que falhar é normal. Mas ainda bem que tudo isso mudou. Hoje é possível ter um desempenho sexual melhor. Basta tomar uma atitude. Procure um médico. Quem melhora o desempenho sexual, vive melhor. Já foram escritas muitas histórias da época em que os meninos engraxates eram engolidos pelo valetão. Guardo-as como boas lembranças da rua onde vivi. Todos os dias de manhã ia à escola. E ao retornar, pegava a pesada engraxadeira. Trabalhava muito. Era a única forma de ajudar minha família. Bastava sentir o cheiro da terra molhada para que nós corrêssemos para o valetão. A chuva parecia uma cascata de chocolates. A água fresquinha misturava-se com a terra quente. O fim da história? Não sei não, porque eu ainda vivo. E enquanto eu viver, as lembranças nunca vão terminar. Eu sou Kelly e escrevi esse texto baseado na vida de um ex-engraxate. Descubra o poder que as palavras têm. Participe da Olimpíada da Língua Portuguesa. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Búbalo Charada está de volta. Às vezes é queimante, às vezes é congelante. É sempre uma charada.
Rapaz, que pesado esse último. Todos eles são maravilhosos, cara. E eu queria te perguntar o seguinte, você falou que esse último, enquanto aqui em off aqui, você estava me falando que isso está no Museu da Resistência. Memorial da Resistência. Memorial da Resistência. Isso aí, esse último, para quem não sabe, foi feito em homenagem às pessoas que morreram no regime militar. É isso? Lá no antigo prédio do DOPS, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tem uma exposição lá contando essa história. Okay. Então, entre vários trabalhos, além de publicidade, meu trabalho foi derivando. Então hoje eu faço muita coisa para museus. Okay. Então esse é um deles. A gente viu um pedacinho de um documentário que mostra lá os arquivos do DOPS. E foi premiado pela Unicef esse documentário. Hoje a mostra que tem no CCBB sobre os impressionistas. Também. Tem trabalho meu lá também. Então, olha, um orgulho pra gente, como cristão, ter um irmão como você, agindo nessa área, trabalhando nessa área, com tanta competência. Eu tô te falando de coração aberto. Obrigado. Eu me orgulho de ter um cara com um irmão como você, cara. E assim, coisa que ninguém sabe, que eu vou contar aqui umas curiosidades, Maurício fez parte da 46ª equipe de vencedores. O Daniel acabou de vir corrigir. Como é que essa história que o Daniel falou que teve um solo no auditório de Tatuí, da escola, lá da escola? Auditório de Tatuí. Conta como é que é. Teatro de Tatuí, um teatro lindo, maravilhoso. Ó, eu não falei uma coisa, o Maurício é violonista, contrabaixista, o Maurício é anarquista, graças a Deus, é tudo, velho. Então ele toca violão pra caramba, toca baixo, eu tô tocando aqui hoje que ele não quer tocar, que eu não sei porquê, é preguiçoso. Porque eu não sei mais tocar direito, é verdade. Ó, uma coisa que eu ia te perguntar, todas essas sonoridades aí, isso é uma brincadeira maravilhosa, né? Achar o som da máquina batendo, você tem que gravar isso, tem que procurar um sampler, você tem que... Alguns desses sons a gente fabrica, alguns... Você grava mesmo. Por exemplo, teve um ali que pareceu parque de diversão, que tinha um monte de dominós lá, bateu blá, 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 blá. Você gravou? Aquilo eu tive que fabricar. É um monte de caixinha de CD em cima de um campinho de futebol de botão pra bater na madeira. Então eu gravei. E pra dar aquele som. Tô entendendo, que legal. Então tem muitos sons assim que a gente faz. Isso é uma diversão. Às vezes eu acho isso mais legal do que a música. Exatamente. Trilha é um negócio interessante. Eu fiz um CD de criança também, do cara queria reproduzir uma charrete, né? Uma carroça com 2 cavalos. Então eu vou explicar aqui. O som da roda da charrete, da carroça, um amigo meu pegou um tamborim e passava o dedo assim, ó. Né? Você passando assim. E o barulho da ferragem que não tinha. Eu fui no banheiro com o microfone lá no estúdio, no banheiro, e peguei aquele negócio de pendurar a toalha que tava fazendo barulhinho. Então ficou aquele negócio rodando. Aí o som do cavalo, o Osmário que toca comigo, o Osmário baterista, pegou dois copinhos de plástico e bateu na mesa. Então bateu de novo, eu fui mudando o pitch daquilo, ficou vários cavalos. Então é uma diversão. Isso aí vale mais do que o valor que a gente ganha. É uma diversão isso. Esse é a diversão. E como é que você tenta acertar de primeira? Quando você vai fazer uma música, você não faz vários argumentos. Você tenta fazer um já que seja o definitivo. Eu não sei se isso é ser muito focado ou ser muito preguiçoso. Não dá. Eu cortei você ia contar de Tatuí. Agora vamos terminar. Olha a história, olha a história aí, moçada. Estávamos na viagem com vencedores, fomos tocar em Tatuí, aquele teatro maravilhoso. Então a gente, como era um teatro, a gente ia abrir a nossa apresentação com uma música instrumental minha. Sim. Que estava no Nuvens? Que estava no CD Nuvens? Não, uma que se perdeu por aí. Sim. Eu estava tocando guitarra nessa equipe. E como não era igreja, dava pra ter um pouco mais de mise-en-scène. Com certeza. Então eu falei pro pessoal, ó, mise-en-scène! Vocês começam, vocês tocam a introdução, eu fico na coxia. A hora que tiver no final da introdução, eu caminho até o meio do palco e entra com aquela faço coisa... um solo de guitarra da minha vida. E aí? E aí que a guitarra tava com o distorcedor ligado e ligado no amplificador, calculadão e tal, tava uma chiadeira. Eu fechei o volume da guitarra, me distraí, e não... introdução, fui até o meio do palco e... sem volume. Não tinha som. Aí bateu o desespero. Putz! Ficou teatro mudo, mano. E aí o pessoal tocando e eu sem guitarra, comecei a mexer no cabo, fui na pedaleira, mexi no amplificador, e eles tocando de novo, até uma hora que eu bati o olho na guitarra e falei, o volume...
Abri o volume e fui. Aí já perdeu, aí me perdeu a cena. Só que aí eu não fui até o meio do palco, eu fiquei lá no cantinho tocando. Que vergonha, né, garoto? Pô. Rapaz, que absurdo. Mas é assim mesmo, faz parte, mano. Faz parte. Essas coisas fazem parte da... A gente não esquece nunca mais. É gozado que as coisas ruins ficam, né? As coisas ruins ficam, né? Tem histórias de gente que andou caindo no palco, né? Cara, você sabe dessa história, ninguém sabe. A minha equipe foi a 39ª e a gente foi dirigir um louvor num hotel aqui em São Bernardo, um hotel Pampas, que é um hotel redondo ali, não sei se não existe, mas existia. E eu lembro que eles dividiram o auditório no meio, e o auditório era dividido por uma cortina da cor da parede, para dar a impressão que era uma parede. E eu tocando com vencedores, ninguém sabe dessa história. Eu vou contar aqui agora, eu com esse pequeno peso meu, na época eu pesava 90 quilos, estou com 130, mas eu com violão, eu tava cansado, falei, vou dar uma encostada nessa parede. Não era uma parede, né? Era uma cortina, mano. Deu 45 graus, velho. Aquilo foi, não dava pra voltar mais. Lá se foi o João, bicho. E o Moisés, né, que de louvor, tudo concentrado, aquela coisa. Todo mundo começou a rir, bicho, ele não entendeu nada, olhou pra trás, eu caído com o violão. Você continuou a tocar? Fazer o quê, né, Domênico? O que a gente podia fazer, né, cara? O que a gente podia fazer? Eu chamei essa pra não passar vergonha sozinho aqui, né? Entendeu? Com certeza. Todo mundo já passou isso. Vencedores tem... Hoje eu peguei um álbum, passei ali em Vencedores, peguei um álbum de fotos da minha equipe. Eu vou escanear aquilo ali e guardar com alguma lembrança. Olha, o nosso tempo é muito curto. Mas eu quero dizer o seguinte, o teu contato tá aí? Vamos botar o teu contato no ar. Quem quiser saber o seguinte, dizer pra você que é uma honra te receber aqui, e dizer pra você que, cara, é muito bom ver você, tua família linda, teu estúdio novo, zerado, preciso ir lá visitar, fazer um churrasco lá. Vá antes que acabe. Porque eu não sei tocar violão, mas eu sei fazer uma carne. Aí eu vou lá fazer uma carne pra gente, né? Não sei tocar mesmo, mas a carne eu sei fazer direitinho. Eu vou lá fazer uma carninha pra gente. E vou na tua casa, dar um beijão na querida Cris, nos teus filhos maravilhosos. Daí. Quero mandar aqui um abraço para todos aqui. Eu sei que o programa hoje está um pouco mais curto, também correria, o Choi tem que viajar, a gente tá no... correção, o celular que tocou aqui é do dono do estúdio, então eu não podia nem ter reclamado. Qual vídeo você quer que a gente ponha de saideira aí? Põe do Brasil, Japão, Origens. Que vídeo é esse? Esse vídeo foi feito em homenagem aos 100 anos da imigração dos japoneses aqui para o Brasil, num evento que teve no Sambódromo, para toda a colônia japonesa. Isso foi no Rio de Janeiro, isso? Aqui em São Paulo. No Sambódromo aqui no AMB. Isso foi há uns 3 anos 2008, atrás. você falou. Acho que foi isso. Foi apresentado para toda a colônia japonesa e para a família imperial japonesa lá. Enfim, todos. E aí que está a curiosidade disso. O vídeo conta a viagem deles aqui pro Brasil e eu tinha que fazer uma música japonesa. Só que, você sabe, a gente sabe fingir que é japonês. Faz uma pentatônica, tá tudo resolvido, né? Pois é, mas quem ia assistir eram os japoneses. Pô, então não vou fazer feio pros japoneses. Então, e o medo de não fazer... Então eu passei uma semana ouvindo música japonesa. Koto, aqueles instrumentos todos. Pra pegar aquela linguagem para fazer um negócio verdadeiro e não fingindo que é japonês. E graças a Deus todo mundo gostou. Como chama aquele bombom que eles tocam? Taiko. Taiko. Enorme. Aquilo lá dá um trabalho pra tocar, que os caras põem no meio da perna. Tem que segurar, é horrível. Mas vamos lá. Gente, querida, beijão pra vocês. Quarta-feira que vem, baixo e voz aqui comigo, não percam. Maurício, Deus te abençoe, mano. Obrigado. Imagina, alegria minha, eu que agradeço imensamente. Fica com Deus, gente. Uma vez uma terra muito antiga chamada Japão e conhecida como o País do Sol Nascente. Era uma terra próspera, com um povo disciplinado e corajoso. Até que 100 anos atrás, uma sombra encobriu a luz deste sol, trazendo o desemprego, a inflação e a fome para o país. Mas a esperança nascia do outro lado do mundo, num lugar chamado Brasil. Uma terra nova e promissora. Cheios de coragem, os japoneses acreditavam que poderiam construir um futuro melhor e aceitaram o desafio de trabalhar nas lavouras de café de São Paulo.
Assim, sob uma fina garoa da primavera, 781 pessoas embarcaram no Caçatu-Maru e atravessaram os oceanos em uma viagem que durou 52 dias. Seus corações iam cheios de incertezas, mas repletos de desejo de vencer. No dia 18 de junho de 1908, desembarcaram no Porto de Santos para começar uma história que agora completa um século. Na hospedaria dos imigrantes, enquanto esperavam para saber qual a fazenda em que trabalhariam, deram um exemplo de organização, disciplina e respeito, que são uma marca da colônia até hoje. Nas fazendas, as promessas de enriquecimento rápido logo se revelaram falsas. Encontraram condições de vida e trabalho inadequados. Mesmo trabalhando de sol a sol, colhendo os grãos de café, não conseguiam o suficiente para melhorar de vida. Havia um abismo entre o que tinham ouvido no Japão e a realidade que encontraram no Brasil. Mas a vontade de vencer, aliada ao espírito de união entre eles, os desafiavam cada vez mais, fazendo com que muitos deixassem as terras e buscassem novas alternativas. E assim, mais uma vez, reunindo toda a sua força e vigor, esses corajosos pioneiros se prepararam para novos desafios e provações.